Ajuda-nos a pescar esses peixinhos, a Jesus entregar. Nossa Senhora da Ajuda, ajuda-nos a pescar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve para todo sempre, com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, hoje a Igreja nos convida à festa da Eucaristia, quinta-feira, dia de Corpus Christi, e todos nós católicos somos chamados a lançar um olhar adorador sobre aquele que se dá a nós em comunhão. A Eucaristia é o nosso Deus e Senhor. Por isso a Igreja nos convida nesta quinta-feira, dia de Corpus Christi, a acorrer ao encontro do Senhor na celebração da Santa Missa. É um dia em que nós nos colocamos diante de Jesus sacramentado e acolhemos os ensinamentos da Igreja. O que nos diz a Igreja sobre a Eucaristia? O que nos diz ela? Nos diz aquilo que está na própria palavra de Deus. São Paulo apóstolo diz que na noite em que Jesus ia ser traído, ele tomou o pão, partiu, entregou aos seus discípulos e disse: isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice, entregou o cálice com vinho, entregou aos seus apóstolos e disse: este é o cálice do meu sangue. Depois, no capítulo 6 de São João, o próprio Jesus se identifica com este pão, quando ele diz: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Toda a reflexão teológica da Igreja sobre a Eucaristia tem como base o capítulo 6 de São João e tudo aquilo que aconteceu na última ceia. Ora, não foi uma ceia como tantas outras. Esta ceia ela é especial porque Jesus se identifica com o pão, ele se identifica com o vinho e ainda mais entrega aos apóstolos a missão de fazer em sua memória. É claro que antes de Pentecostes tudo estava muito obscuro, muito velado ainda para os apóstolos, mas após a vinda do Espírito Santo, eles conseguem entender melhor tudo aquilo que Jesus havia falado sobre a caminhada da Igreja. Deu aos apóstolos a missão, mas deu também o Espírito da verdade, aquele que vai motivar os apóstolos a levarem o Evangelho e também a administrarem os sacramentos. Nós sabemos que o Senhor Jesus instituiu 7 sacramentos. O Espírito Santo de Deus inaugura um novo tempo na história da salvação, chamado tempo sacramental. É ele, o Espírito, que dá fecundidade aos sinais sensíveis dos sacramentos. Mas o próprio Jesus, ele instituiu um sacramento da sua presença real, o sacramento da Eucaristia. Portanto, a Eucaristia é Jesus, o nosso Salvador. Ele se dá a nós como alimento. Ele nos alimenta para a nossa caminhada perseverante, dia a dia,
na busca de santidade rumo ao céu. Jesus nos dá esta prova de amor. Não somente nos amou na cruz, quando se entregou livremente pela nossa salvação, mas também Ele se faz alimento. Nós estamos diante de um mistério. A Eucaristia, ela é prova deste amor tão grande que Jesus tem para com cada um de nós. É verdade que no dia do nosso batismo, nós fomos consagrados templos de Deus, morada do Senhor. O Senhor, Ele escolheu habitar em nós. A Trindade Santa. Por isso que o apóstolo Paulo, ele chama tanto atenção acerca dos cuidados que precisamos ter com o nosso corpo, porque este corpo material que abriga a nossa alma, este corpo é santificado, é tocado pelo corpo de Jesus. O nosso Salvador, ele se une a nós na Eucaristia. A sua carne é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. Nós adoramos aquele que se dá a nós como alimento na comunhão eucarística. Nós adoramos Jesus sacramentado. Nós cremos piamente nas palavras do nosso Salvador. Se Jesus não tivesse dito, nós jamais chegaríamos a esta verdade. Mas o Senhor, Ele se identifica com o pão do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E Jesus disse: eu sou o pão do céu. Ele é a nossa vida. É o Senhor que nos alimenta, que nos dá vida para a nossa caminhada. Ao mesmo tempo, a Eucaristia é garantia de vida eterna. Quem comer deste pão viverá eternamente. Portanto, nós temos a garantia da vida eterna. E esta garantia é o próprio Cristo. Amados irmãos, a celebração da Eucaristia é muito mais do que um encontro fraterno. É o nosso encontro com o Deus da vida. A Eucaristia, ela surge na celebração da Santa Missa. Por isso é tão importante para nós católicos a missa, porque é ela quem nos dá o pão da vida. É a missa quem nos dá Jesus. A Eucaristia, ela, pouco a pouco, ela vai construindo a igreja. Vocês imaginem, no início do cristianismo, depois de Pentecostes, o Espírito Santo começa a organizar tudo, porque é Ele que organiza a igreja. É Ele que vai colocando cada coisa no seu lugar, porque Ele é aquele que põe harmonia. Então o Espírito Santo, pouco a pouco, foi suscitando no coração dos apóstolos a fazer em memória, como Jesus, fazer isto em minha memória. E eles começaram a celebrar a missa nas casas, juntar os cristãos e rezar a missa. Daí surge as casas-igrejas, as domus ecclesiae, são as casas-igrejas. Depois, com a paz constantiniana, essas casas-igrejas se tornaram basílicas, se tornaram lugar de culto público, onde as portas podiam estar abertas e os fiéis cristãos podiam entrar e participar da Santa Missa com alegria, com amor. O que nos sustenta na caminhada é a Eucaristia. Nós precisamos deste alimento. É uma necessidade que nós católicos temos de receber a Eucaristia. Então, neste dia em que a Igreja celebra Corpus Christi, o corpo de Deus, a Eucaristia, nós somos chamados a lançar um olhar adorador. Nós vivenciamos esses dias o nosso cerco de Jericó. Quantas graças nós recebemos nesses dias na presença de Jesus sacramentado. Toda uma semana eucarística, toda uma semana a paróquia em torno da Eucaristia, lançando um olhar adorador. Foi isso que o Senhor suscitou
no meu coração em relação a este cerco de Jericó. Lançar um olhar adorador para aquele que nos alimenta na Santa Missa, que é o próprio Cristo. Na missa, Jesus, ele é o sacerdote, ele é o altar e ele é a vítima. O padre é um instrumento necessário através do qual o Senhor se vale para celebrar esta ceia, alimentar espiritualmente o seu povo, cuidar, sarar as feridas, mostrar as verdades que precisam serem vistas. Portanto, é tão importante isso, que nos deixemos conduzir pelo sopro do Espírito. O mesmo Espírito que conduziu a Igreja ao longo dos séculos, esse mesmo Espírito continua conduzindo a Igreja. O tempo é difícil, nós sabemos disso, mas o Senhor está conosco e o Senhor é a nossa vitória. Nós cremos piamente que no meio desta grande tempestade, Jesus está conosco como bom pastor, porque o bom pastor, ele não abandona as suas ovelhas. O mercenário abandona as suas ovelhas. O bom pastor não. Jesus está conosco como um Senhor, como Redentor nosso. E é Ele que está nos conduzindo. Então vamos todos acorrer à Santa Missa e celebrar realmente este dia de Corpus Christi com muita fé, com muito amor. Vamos superar a dor do luto, vamos superar a dor das perdas. Foram tantas as perdas. Superar o medo. O Senhor é a nossa vitória. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da Imaculada Conceição da Virgem Maria, mulher eucarística, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre os nossos irmãos enfermos e seus familiares, sobre todos aqueles pelos quais rezamos. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ajuda-nos a pescar esses peixinhos a Jesus.